Olá pessoal, sejam bem-vindos para o último vídeo de Físico-Química antes do teste. Provavelmente, posso dividir este vídeo em duas partes. Hoje nós vamos dar a unidade 4, que é fenómenos acústicos. Desta vez não tenho computador, acho que o professor esqueceu-se por o PowerPoint. Portanto é assim, eu vou ter de resumir isto, ok? Portanto, esta parte de fenómenos acústicos eu acho que não vai ser muito no teste. Portanto, vai ser mais as outras unidades. Para deixar claro que este não vai aparecer, mas pronto. Vamos terminar nesta aula a unidade do som. E portanto vamos começar, ok? Portanto, em que é que aplicamos os fenómenos acústicos? Ah, Aplica-se em determinados materiais, né? Pela existência de obstáculos durante o percurso ou pela passagem da onda sonora, ok? Agora, agora, tipo, existem vários tipos de som, ok? Existe a reflexão, refração e absorção. Primeiro vamos dar a reflexão do som, ok? Por exemplo, numa casa vazia, os sons ouvem-se de forma diferente do que quando a casa se encontra mobilada. Os móveis e outros elementos de decoração constituem obstáculos à propagação do som e interagem com ele de diferentes formas. A reflexão do som ocorre quando as ondas sonoras encontram determinado tipo de obstáculos sendo impedidas de continuar a sua propagação. Esses obstáculos obrigam o som a mudar de sentido refletido. Portanto, a reflexão de som divide-se em quê? Divide-se em duas coisas: o eco e a reverberação. Reverberação, provavelmente vocês ainda não sabem o que é, mas eco, vocês provavelmente já sabem o que é, né? O eco, por exemplo, quando eu falo e depois consegues ouvir depois 1 ou 2 segundos depois a tua voz outra vez, não é? Ah, mas pronto, por exemplo, o eco é quando o som é emitido por uma fonte sonora e o som refletido num determinado obstáculo são ouvidos como distintos, ou seja, têm entre eles um intervalo de tempo igual ou superior a 0,1 segundos. Ok? E pessoal, isto provavelmente vai ser no teste, hein? Vai ser no vosso teste. Portanto, qual é a distância entre a fonte sonora e o receptor do eco? É superior a 17 metros, ok? Ahm, Pessoal, eu ainda não fiz o meu teste físico-químico, mas acho que vou fazer já o vosso agora. Portanto, estejam atentos hoje, ok? Quando a fonte sonora e o obstáculo estão a uma distância inferior à distância mínima para a ocorrência de eco, diz que os sons refletidos sofreram reverberação. O que é reverberação? É a replicação do som imediatamente após a fonte sonora ter iniciado a sua emissão ou persistência do som após a fonte ter parado de o emitir, ok? Ah, a reverberação ocorre normalmente em espaços fechados, no interior das salas de cinemas ou de espetáculos. Por exemplo, o tempo de reverberação deve ser muito curto, ou seja, as reflexões das ondas só devem ocorrer durante cerca de 2 segundos. Por outro lado, no interior das igrejas, o tempo de reverberação é normalmente mais longo do que 6 a 8 segundos, ou seja, depende dos segundos que reflete, ok? Vou estar aqui exemplos, por exemplo, numa sala de espetáculos, os espectadores ouvem uma mistura de ondas sonoras. Pronto. Agora vamos ver exemplos de reflexão de som. O espectro sonoro inclui, como se viu anteriormente, os infrassons com frequências inferiores aos 20 Hz. Os sons e os ultrassons. Existem aplicações para todas as gamas de frequências do outro espectro sonoro. Portanto, antes dos 20 Hz são os infrassons, que é, por exemplo, a audição das batidas do coração. Depois, de 20 Hz a 20 mil Hz é os sons audíveis, que é os sons que os seres humanos conseguem ouvir. Por exemplo, a medição de distâncias, comunicação de sinalização, pronto. E depois dos 20 mil Hz são os ultrassons, ou seja, por exemplo, detecção submarina ou detecção de defeitos em construções. Portanto, infrassons e ultrassons o ser humano não consegue ouvir. Ok? Depois existe a ecolocalização, que é a capacidade que alguns animais possuem a utilizar ultrassons, a orientação e captura de presas, existe a emissão e recepção. Eu acho que já falei aqui que o golfinho consegue ouvir mais que os humanos, portanto, o golfinho consegue ouvir ultrassons. Ah, Portanto, até que voltem para eles sob a forma de eco após serem refletidas.
a localização está limitada pelo comprimento de onda. Assim, para localizar um obstáculo é necessário que o comprimento da onda emitido seja inferior às distâncias do obstáculo. Ok? Ah, um sonar. Um sonar é aplicado o mesmo princípio utilizado na ecolocalização dos animais. São emitidos ultrassons que, ao embaterem nos objetos, os refletem como um eco, permitindo a sua localização. A ecografia é uma técnica de diagnóstico que utiliza os ultrassons para produzir imagens de estruturas existentes no interior do corpo humano. Ok? Quando se emitem ondas sonoras através do corpo humano, algumas são absorvidas pelos tecidos, enquanto outras são refletidas, constituindo ecos. Ok? Atenção que esta parte é importante da ecografia. Esta técnica permite obter excelentes imagens de órgãos moles. Ok? Agora vamos parar de dar a reflexão de som e vamos dar a refração de som. Refração de som é quando há uma onda sonora que se provoca no ar, entra na água de uma piscina, por exemplo, sofre um desvio na sua direção de propagação devido à diferença de constituição interna dos dois meios. Portanto, o que é a refração? É a mudança na direção de propagação de uma onda sonora quando passa de um meio material de propagação para outro. Ok? Portanto, primeiramente, qual é a diferença entre reflexão e refração? Reflexão é quando um som bate e volta para trás. E refração é quando um som bate e vai para os lados. Ok? Como consequência da mudança de meio de propagação, algumas das características iniciais da onda sonora altera-se, como a sua intensidade, que normalmente diminui. Quando uma onda sonora atravessa a superfície de separação entre o ar e a água, é desviada afastando-se da normal à superfície de separação. E depois está aqui frações. Eu não quero que vocês deem contas, só quero que vocês decorem aqui algumas coisas. Agora vamos dar a absorção do som, que é o último, e depois vamos acabar com isto. A absorção do som consiste na diminuição da intensidade da onda sonora por parte dos materiais onde se propaga. Alguns dos materiais utilizados na construção civil promovem a absorção sonora, permitindo o conforto acústico de uma casa. Portanto, o que é a absorção? É a diminuição da intensidade de uma onda sonora relacionada com a sua amplitude quando esta se propaga no meio natural. Portanto, é quando tipo uma onda sonora propaga-se num meio, ok? Principalmente natural. Muitos destes materiais ou conjuntos de materiais, como vidros duplos, paredes duplas, tetos falsos e pisos flutuantes, fazem simultaneamente a absorção e a reflexão do som, reduzindo a sua transmissão para as outras divisões. E o que é isto? Isto são isoladores sonoros. Portanto, estão a ver aqueles vídeos nos youtubers. Eles usam tipo esponja nas paredes para o som absorver e não ir para outra divisão da casa. Ok? Portanto, a utilização das esponjas, isto não é uma esponja, mas imagina que isto é uma esponja, é absorver o som. Ok? E por último, o que é o isolamento acústico? Isto já não tem a ver com os fenómenos acústicos. Agora isto tem a ver tipo com outra coisa. Os três fenómenos acústicos estudados, ou seja, reflexão, refração e absorção, podem ocorrer em simultâneo afetando a propagação das ondas sonoras. O seu conhecimento permite utilizá-los de acordo com o objetivo que se pretende. A poluição sonora é cada vez mais comum no cotidiano, principalmente para quem vive em grandes centros urbanos. E depois, isto não vai ser, o isolamento acústico não vai ser, mas é tipo falar sobre materiais mais adequados para prevenir a poluição sonora, aumentar o isolamento acústico, os edifícios é cada vez mais importante, a fase de construção, ok? Mas pronto, vamos passar, mas é para o resumo. Portanto, é essencial saber que nos fenómenos acústicos existe a reflexão. Dentro da reflexão está o eco, que permite refletir um determinado obstáculo, a reverberação, que é a replicação do som imediatamente após a fonte sonora, a refração, que é a mudança na direção de propagação de uma onda sonora, e a absorção, que é a diminuição da intensidade de uma onda sonora quando esta se propaga. Ok? Façam exercícios da página 60. Agora vou dizer a matriz do teste. Ok? Vai sair. Esperem. Desculpem. Portanto, vamos ver o que é que vai sair no teste.
Vai ser a produção e propagação do som, que é tipo o que temos no segundo período. Vai ser o som e ondas. Vou dizer as páginas. Vai ser a produção e propagação do som, página 8. Podem fazer os exercícios da página 19, não é obrigatório. Vai ser o som e ondas, página 22. Podem fazer os exercícios da página 28. Vai ser os atributos do som e a sua detecção do ser humano. Acho que isto é provavelmente o que vai ser mais. A unidade 3, que é a página 30. E podem fazer os exercícios da página 47. E vai ser os fenómenos acústicos, que é o que demos hoje, página 52. Podem fazer os exercícios da página 61. Ok? E pronto, para esta é a parte do som. Ok? Portanto, espero que vocês tenham gostado desta matéria. Porque agora, a seguir o teste, vamos dar outra matéria. Eu talvez até faça o teste hoje, portanto, é melhor começarem a estudar, ok? Enfim. Vou já ficar por aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo e destas aulas, né, do som, porque agora vamos dar uma unidade diferente a seguir, que pode ser um bocadinho mais difícil. Mas enfim, vou já ficar por aqui e vemo-nos no teste de Física-Química. Adeus.